mulheres lindas e queridas da nossa comunidade Desperte Seu Interior Feminino. Hoje a nossa sexta da essência, de alguma forma, não vou dizer que eu estou triste, né? Pelo contrário, quero dizer que eu estou muito feliz por compartilhar com vocês o último capítulo do nosso livro O que os olhos não veem, mas o coração sente, de Fred Elboni. Gente, e esse último capítulo que a gente traz para compartilhar com vocês é algo muito forte e eu amei ter feito essa leitura e aqui trago para vocês um pouco do que o Fred coloca nesse capítulo. Eu trago aqui, traduzo para todas nós, para todos que estão assistindo, o que ele realmente transmite sobre esse tema que ao mesmo tempo é tão profundo, mas ele traz com muita leveza, tá? Então, eu queria compartilhar com vocês que esse tema, felicidade, é um tema que, para mim, foi tocável, me tocou bastante, tá? Mas ele não trata de felicidade como uma vitrine, como algo intocável, perfeito, né? Não. Eles vêm trazer a felicidade como aquela felicidade miúda, que ele diz, vivida, né? Simples, inesperada. Aquela que chega sem pedir licença. E aí ele fala no cheiro do café, num abraço demorado, numa gargalhada e, mais ainda, aquilo que passa por nós em cada momento da nossa vida. E aí ele traz, dentro deste capítulo, falando de felicidade, ele já traz uma coisa bem legal no início do capítulo, que é nos presentear com uma imagem de um ipê florido. E ele fala que felicidade é como um ipê florido, um sorriso espontâneo, uma gota no suor do corpo de quem amamos, um abraço demorado, um imprevisto digno de gargalhadas, uma mensagem respondida em tempo recorde, uma primeira viagem de avião. Olha que coisa linda, gente, que Fred traz pra gente. A felicidade não aparece só nos grandes marcos da vida. Muitas vezes ela vem vestida de instante, de detalhe, de presença. E talvez um dos grandes desafios da vida adulta que Fred Elboni nos traz é exatamente isso. Não deixar que a pressa, a cobrança e o excesso de controle nos roubem a capacidade de sentir essa felicidade. Então, hoje eu quero te convidar exatamente para isso. Primeiro, respirar fundo, soltar um pouco o controle e abrir um espaço para perceber que a felicidade já está aí, está rodando na nossa vida e a gente talvez não esteja nem percebendo. Então, vamos lá conversar um pouco sobre esse livro? E aí eu trago, para vocês um ponto importante que ele diz. A felicidade não gosta de agenda apertada. A felicidade não responde bem às cobranças. A felicidade não se busca como quem caça alguma coisa. Ela se reconhece, ela se percebe, ela se acolhe quando chega. E aí eu trago uma frase que eu vi em outro lugar, não no livro do Elboni, nesse capítulo, mas eu quis trazer para vocês. A felicidade não bate panela para anunciar sua chegada. Ela entra baixinho e só coração disponível consegue notá-la. Olha, essa frase já traz para a gente aí, já dá uma sacudida no nosso coração. E aí eu trago nossa frase marcante e eu escolhi a frase final do capítulo do livro. E do autor que eu sou apaixonada, amo demais as poesias escritas dele, Fernando Pessoa. Feliz quem não exige da vida mais do que ela espontaneamente lhe dá, guiando-se pelo instinto dos gatos, que busca o sol quando há sol. Fernando Pessoa. E aí, essa reflexão também muito gostosa, né, gente? Então eu trago aqui pra gente, porque esse trecho nos lembra que a felicidade não nasce de exigência.
ela nasce de presença. Eu comecei falando isso, né? O gato não exige que o sol brilhe o tempo inteiro, mas quando o sol aparece, ele vai até ele. Gente, e eu que tenho gatos, sei muito bem que eles sabem viver os montinhos de felicidade. E eu estou aprendendo a viver com eles também esse momento. Quantas vezes nós perdemos o sol porque estamos reclamando da chuva? Quantas vezes ignoramos o bem que já está disponível porque estamos fixados naquilo que está nos faltando? Outra coisa, felicidade não é um convite à passividade, é um convite à sensibilidade, a perceber o que a vida espontaneamente nos oferece, a acolher o bem possível, a descansar um pouco da tirania de ainda não é suficiente. E aí eu trago uma pergunta para todas nós, para você que está aí nos assistindo nessa Sexta de Essência. Será que a felicidade que você tanto procura não já esteve hoje bem pertinho e você ocupada tentando controlar tudo, nem conseguiu perceber? Então, gente, eu quero continuar falando do tema felicidade na perspectiva do Fred Alboni, porque eu gostei muito de ler esse capítulo. E aí ele traz o seguinte, que ele quer compartilhar a felicidade nesse capítulo, não com o F maiúsculo, com o F dos filósofos, dos psicólogos, né, como ele diz, mas ele prefere falar da felicidade com o F minúsculo. Não esse F maiúsculo de promessas, né, gigantescas e grandiosas, mas daquele F minúsculo que ele diz. O F minúsculo, eu confesso a vocês, eu também gostei. Quando ele diz, o F minúsculo de felicidade é pequeno e concreto. É cotidiano, é possível, mora numa xícara de café quentinho, num cantinho de leitura, numa amizade sincera, numa conquista batalhada, num coração de paz. Essa visão, gente, é tão interessante e gostosa da gente receber e acolher no nosso coração, porque tira essa ideia dessa felicidade num pedestal, né? E traz para dentro do que é real. E aí o Fred Alboni traz assim, a felicidade não precisa ser um espetáculo. Eu achei maravilhoso quando ele traz assim, às vezes ela é só um instante de serenidade no meio do caos. Às vezes ela é uma boa conversa, um banho demorado, um elogio inesperado, uma noite em que o coração finalmente descansa. E eu te trago essa pergunta para você e para mim. Nós temos honrado as felicidades pequenas que a vida tem nos proporcionado? Essa pergunta para a gente pensar. Ou estamos adiando essa permissão de ser feliz até que tudo esteja perfeito? Ah, gente, eu também já tive isso. Queria muito que as coisas fossem perfeitas. Às vezes até cheguei a dizer, quando isso estiver realmente nesse ponto, aí sim, dá pra falar assim, aí sim. Então, eu quero trazer para vocês essa frase também que mexeu muito comigo e foi muito forte. Quem despreza as pequenas alegrias quase sempre se torna incapaz de reconhecer as grandes. Então, a felicidade, gente, Alboni traz com muita clareza, não gosta de prisão. A felicidade, ela é livre. E aí ele fala, o capítulo nos ensina essa coisa belíssima. Não espere que a felicidade exija de você uma relação exclusiva. A felicidade gosta de liberdade, gosta de leveza. Alboni diz, e é verdadeiro, né? Quando ele diz, porque quando tentamos prender a felicidade, ela escapa. Quando tentamos transformá-la em obrigação, ela perde a graça. Quando cobramos sua presença, o tempo todo, ela silencia. A felicidade é como um pássaro pousando na janela. Se você fizer movimentos bruscos, ela voa. Mas se houver quietude, presença e abertura, ela permanece o tempo que puder. E aí Alboni traz mais um ponto. Talvez o segredo para nós é perguntar, como faço para ter felicidade o tempo inteiro? Mas
nós deveríamos perguntar é como me torno uma pessoa mais disponível para receber quando ela passa por mim? Então, essa é a pergunta. Será que estamos disponíveis para quando essa felicidade, nessas pequenas coisas estão ao nosso redor e a gente deixa passar? Então, eu quero compartilhar com você. Deixe a felicidade abandonar as razões e conduzir você para um local onde as sensações são lindas novidades. Divirta-se, eternize os momentos que ela lhe proporcionar, aceitando o tempo que ela se faz presente. E Elboni continua dizendo, porque felicidade não responde bem às cobranças. Felicidade não se busca nem se captura. Basta reconhecê-la e deixá-la entrar. E aí ele traz uma anedota, que eu acho que muitos de vocês já ouviram, eu já ouvi, e já ouvi de várias formas. Ele conta a história de um homem que estava se afogando e queria muito ser salvo por Deus. E nesse exato momento ele começa a pedir, Deus me salva. E aparece simplesmente uma boia. E aqui, gente, ele traz de uma forma simbólica, tá? Essa simbologia para trazer essa reflexão sobre a felicidade. E aí ele começa a dizer, não, eu quero que Deus me salve. E aí, simplesmente, o que acontece? Aquela boia passa. Eu estou esperando Deus me salvar e a boia passa. Depois vem uma canoa. E aí ele recusou novamente, porque ele dizia, não, eu estou esperando Deus me salvar. E de repente chegou um helicóptero. E mais uma vez ele não aceitou ajuda. Depois, frustrado, perguntou a Deus por que não havia sido salvo. E Deus respondeu, mas eu enviei a boia, a canoa, o helicóptero. E é uma história, né, gente, poderosa. Porque o próprio Elboni traz para a gente refletir. Porque muitas vezes fazemos isso com a felicidade. Queremos que ela venha de um jeito específico, num formato ideal, num cenário perfeito. Só que a vida vai enviando sinais, experiências, encontros, convites. E nós, distraídas com as nossas expectativas altas, deixamos passar. Então, essa história, essa anedota que ele conta, a gente traz pra gente um ponto que ele, inclusive, nos faz refletir. E sabe, gente, quantas vezes nós fazemos expectativas tão altas sobre as pessoas e sobre aquilo que nós desejamos viver. E eu tenho pensado muito sobre isso. E esse livro, olha, gente, trouxe tanto ensinamento e muitas reflexões. E aí, trazendo aqui mais uma vez o que ele coloca pra gente. E aí ele diz, poxa, se a gente for pensar, né, sobre essa pequena reflexão da anedota que ele conta, ele diz, a boia são as pequenas coisas da rotina, o café quente, uma música que você ouve na sua casa, que toca no seu carro, ou um bom dia carinhoso que você recebe, ou um vento no seu rosto, um momento de silêncio, um banho depois de um dia extremamente cansado. A canoa são vivências menos comuns. Um convite inesperado, um reencontro, uma decisão diferente, uma nova experiência, um sim para algo que normalmente você poderia recusar. E o helicóptero? Helicóptero são as grandes experiências, uma viagem sonhada, um amor vivido com intensidade, uma conquista emocionante, uma celebração marcante, um momento extraordinário que deixa memória, história e arrepios e respiros, né? Vamos dizer assim. A vida nos oferece diferentes formas de experimentar a felicidade. Algumas chegam discretas, outras chegam em pompa e glória. Mas todas precisam de uma coisa, a nossa disponibilidade para recebê-la. E aí eu trago mais uma pergunta para todas nós. Quantas felicidades você talvez já tenha recusado por insistir que elas viessem de outro jeito? Vamos pensar sobre isso. E aí, o nosso diário de bordo. Ah, gente, eu amei fazer meu diário de bordo hoje, sabe? Foi muito gostoso, porque essa é uma sugestão do Fred Elboni que eu trago pra gente.
para que você pegue aí o seu caderninho, o seu lugar onde você tem feito as suas anotações, as suas observações. E hoje eu quero te convidar a você pegar e registrar seu último momento do capítulo do livro, onde você possa trazer uma pequena felicidade da sua vida. E aí você não se preocupe com a técnica, não se preocupe se você vai escrever bonito, se você vai desenhar bonito, se vai ficar perfeito, não. Simplesmente foque nas emoções que você sente nesse momento de felicidade, no que você sentiu ou no que você sente, né? No momento que despertou você quando você estava registrando. E eu trago para vocês algumas perguntas, assim, que momento foi esse? Onde eu estava? O meu coração sentiu? O que tornou esse instante tão especial? Tem me permitido que mais momentos assim entrem na minha vida? Então, eu te convido a você fazer hoje esse momentinho e registrar no seu caderno, no seu diário de bordo, esse momento de felicidade. E aí eu quero encerrar nossa sexta da essência do nosso último capítulo do nosso livro, O que os olhos não veem, mas o coração sente. Dizer que é com muita alegria, tá? Nós não estamos fechando. Eu espero verdadeiramente que esse livro, esse tema, não venha fechar os nossos caminhos. Pelo contrário, venha abrir janelas. Ao longo dessa jornada, gente, com Fred Oboni, nós somos convidadas a refletir mais, perceber mais, silenciar mais e até mais olhar com delicadeza para nós mesmos. E talvez esse último capítulo venha com uma chave de ouro para nós. Sim, lembrar que a felicidade não é um lugar onde moramos o tempo inteiro, mas pode ser um lugar que visitamos com mais frequência, se o coração estiver o quê? Desperto. Que a gente não espere só pelos helicópteros da vida, só as grandes, vamos dizer, os grandes momentos, as expectativas grandes, mas também que a gente perceba a boia, a gente perceba a canoa, o ipê florido, o abraço demorado, o café fresquinho, a paz miudinha de um dia comum nosso. Porque no fim das contas, a vida não se sustenta só nos grandes acontecimentos. Ela floresce também nas pequenas coisas. E eu desejo de coração para todos vocês que estiveram conosco nesse capítulo inteiro, em todo este capítulo desse livro, que nós possamos florescer mais também, florescer tendo mais delicadeza com a gente mesma. Desejo que a gente possa ter menos expectativas, mas vivermos mais aquilo que está presente na nossa vida. Que possamos estar com o coração mais aberto para receber os presentes que a vida nos dá todos os dias, e talvez a gente só esteja esperando os grandes presentes, mas que os pequenos possam ser acolhidos, recebidos, abraçados com muito amor por nós. E a felicidade, ela não se captura, felicidade se reconhece, e quando ela vier, eu te convido a pensar sobre isso, deixa ela entrar. Gratidão por vocês estarem comigo nessa travessia que foi maravilhosa, e com muita alegria eu compartilhei cada capítulo desse livro, cada despertar que foi para a minha vida. Eu espero que tenha sido para a vida de vocês. Um beijo no coração e até a nossa próxima Sexta da Essência.